um presente de Natal para vocês que eu acho que é o melhor presente que eu posso dar para vocês, né? Que é uma revisão de estequiometria. Aê! Vai dizer, curtiram o presente, não? Vocês, vocês preferiam um outro presente, assim, tipo, uma dança, um negócio? Porque não pode ser nada físico, né? Então, eu já coloquei para vocês os slides no grupo. Dá uma olhadinha nisso, tá tudo ok. Daí, se vocês já tiverem acesso a esses slides aí, né? Para mim, foi como enviado, assim. Então, para mim, parece tudo ok. Se vocês já têm isso, a gente começa, então, com a revisão de estequiometria. E eu tento ir no ritmo de vocês, tá? Qual é o problema que a gente tem com estequiometria? É o seguinte, né? Eu peguei as questões dos últimos 5 anos de estequiometria. Só que não caiu estequiometria em 2018 e não caiu estequiometria em 2019. Então, quando a gente fala em questão dos últimos 5 anos, são 3 questões, né? Uma de 2015, 16 e 17. Então, a gente não tem muitas questões de estequiometria recentes, né, do Enem. E o que eles cobram é sempre a mesma coisa, tá? Por exemplo, tem que estudar toda estequiometria para o Enem. Não, claro que não. Porque eles adoram um negócio que é o rendimento da reação. Então, tu tem que saber fazer o rendimento. Só que, claro, para você chegar até o rendimento, você tem que ver várias etapas, assim. Então, eu vou tentar falar para vocês as etapas, só que eu vou usar questões de outros vestibulares daí, tá? Um vestibular que eu acho que é bom, assim, claro, eu vou pegar uma questão de URGS, uma questão de UFSC, mas um vestibular que é difícil, assim, que vai se igualar as questões tanto quanto do Enem, vai ser da CAF. Então, vai ter umas questões da CAF, mas as questões da CAF, da URGS e da UFSC que eu vou fazer aqui são aquelas que eu acho que tem um pouco de cara do Enem. Até porque, se tu olhar as questões do Enem depois, né, que tu vai fazer comigo, você vai ficar olhando assim, ó, cara, essas questões, elas são meio parecidas, tá? Então, elas foram escolhidas a dedo, assim, para a gente tentar fazer a revisão Enem de estequiometria. Show? Eu só espero que 2020 caia estequiometria de novo, né? Porque é uma matéria que a gente considera importante. Se não cair, vai ser 3 anos sem cair, a gente tem que mudar, inclusive, essa forma de abordar a estequiometria, porque daí não sei se vai valer tanto a pena o estudo dela, né? Pro Enem, claro. Tá, então vamos lá. Se vocês já estão com o material, eu vou compartilhar a minha tela aqui, que tem exatamente os slides desse material que vocês acabaram de receber, tá? E a estequiometria, nós vamos começar o seguinte, tá? Eu sei que tem várias maneiras de estudar a estequiometria, tá? Qualquer coisa, se eu for muito rápido, vocês gritem comigo, tipo, ai meu Deus, Rossoni começou a correr. Deixa eu botar aqui estequiometria, peraí. Tá, deu. Então, eu vou falar um segredo meu, que nem é tão segredo assim, tá? Que é o jeito que eu entendo estequiometria, que é um método que eu vou chamar, que é método das 4 linhas. Cara, isso vale também para termoquímica, para eletroquímica, quando tiver cálculos, né, nessas outras matérias. E eu sempre uso isso, método das 4 linhas. Por quê? Porque eu não posso errar a questão. Eu, como professor, eu não posso ter o luxo de errar a questão. Então, eu preciso me organizar mentalmente para poder, sim, fazer a questão sem errar. Então, vamos lá, né? Ó, primeira linha que tu vai fazer sempre quando tiver uma reação, uma questão de estequiometria, é montar a reação. E essa reação, ela tem que ser uma reação balanceada, tudo bem? Montar a reação e a reação tem que ser balanceada. Outra, mols. Então, tu vai ter que botar o número de mols embaixo. Eu já te ensino como fazer caso você não lembre, tá? Como? Depois, tu vai passar mols para gramas, para litros, para coulombs. Então, isso é o que eu preciso que vocês saibam fazer, tá? Então, caso vocês não saibam fazer, eu vou escrever assim, ó. 1 mol, se eu quiser passar para gramas, tá? Eu tenho que pegar um valor que está lá na tabela periódica, né?
que é a massa na tabela, isso não tem nos meus slides, e falar ela em gramas, beleza? Então, por exemplo, assim, ó, 1 mol do carbono, 12 gramas, 1 mol do oxigênio, O2, 16 vezes 2, 32 gramas. Isso é de boas para vocês? É tranquilo? Porque isso vai fazer de cabeça agora, né? Vai olhar a tabela e vai ter tanto. Como o Enem não dá tabela periódica, eles vão te dar massa na questão. Aí eles vão dizer, tal massa em mols do carbono é 12 gramas. Vou escrever isso. 1 mol em litros, tem que saber que é 22,4 litros, vou botar assim, litros, na CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão, tá? E só para ressaltar aqui que condições normais de temperatura e pressão, tá? É 0 graus Celsius, não é 25, tá, gente? Por favor, não é 25. Então, é 0 graus Celsius. Não sei botar o zero aqui, vou pôr um asterisco, né? Então, 0 graus Celsius. E 1 atm. Então, tem mais, né? Só vale para estado gasoso também, tá? E a outra, lá da eletroquímica, né? Que vocês tiveram comigo, é que 1 mol equivale a 96.500 coulombs, tá? Mas geralmente nós não vamos usar isso na estequiometria, não, tá? Nós vamos usar mais gramas e litros mesmo, beleza? Tá, então, agora sim que eu já sei fazer essa terceira linha, na quarta linha, tá? Eu vou fazer a regra de 3. Então, repare que na terceira linha, eu não vou usar os dados da questão. Eu vou ter que olhar a massa da tabela, vou ter que olhar saber que 1 mol é 22,4 litros, tudo isso, tá? E aí, na quarta linha, a gente faz os dados da questão, tá? Então, essa quarta linha aqui é o nosso segredo. Ela que vai definir tudo, ela decide tudo. Então, por exemplo, tá? Se aparecer uma questão, ó, deixa eu ver. Vocês já notaram essas 4 linhas? Tu vai ver que tudo eu faço em 4 linhas. Se eu pular uma linha, porque aí já está sendo muito rápido, tá? Então, eu posso fazer um exemplo disso já e tentar seguir essas 4 linhas com vocês? Só me dê uma autorização aí para passar, então, esse método. Tu anotou esse método, tá? É o ideal, eu recomendo seguir ele. E aí, se tiver tudo ok, a gente vai. Sim? Sim! Então tá. Ó, deixa eu mostrar para vocês, então, uma questão. Ela é da CAF, mas, de novo, ela é a cara do Enem, tá? E a questão, ela vai dizer assim, ó, tem gás natural, GLP, gasolina, óleo diesel e parafina, tem a fórmula deles aqui. Na verdade, isso aqui é uma mistura, né? Deveria ter uma mistura aqui, mas eles deram a fórmula para tu fazer o cálculo estequiométrico. Então, repara que está na CNTP. E a primeira pergunta é assim, ó. O gás natural, ele é menos poluente dos combustíveis apresentados, liberando apenas 1 mol de gás carbônico para combustão de 1 mol de gás natural? Tá, então tu vai dizer para mim assim, cara, como é que eu vou saber isso aqui? Cara, é fácil. Como? Primeiro, ó, usa o nosso método, né? Qual método? A primeira linha tem que ter o quê? A reação. Então tá aqui a reação balanceada, ó. 1 mol de metano reage com oxigênio formando gás carbônico e água. Aí tu vai dizer, mas por que tu não botou aqui oxigênio e não botou água, né? Porque eu não quero. Eu sei que se aqui tem um carbono, né, do metano, vai ter um carbono do CO2. Então, eu sei que a proporção é o quê? É 1 mol para 1 mol. Então, essa é a minha segunda linha, tá? Sempre na primeira linha, eu monto a reação. Assim, essa aqui eu fiz de cabeça, né? Na segunda linha, ó, eu boto mols. Isso é sempre, ó, método, 4 linhas, tá? Segunda linha, mols. Então, repare que essa questão aqui, eu matei já na segunda linha, ela já morreu, tá? Então, realmente, tem 1 mol de gás carbônico para 1 mol de gás natural. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, e se tu entendeu o que eu fiz, que é importante, né, tu entendeu o que eu fiz, me diz assim, ó, se eu tiver 1 mol desse cara aqui, tá? Do propano, do C3H8,
Quantos mols de CO2 tu acha que ele libera? Um mol desse. Libera quantos de CO2? Me diz. Eu espero. Hum. Um mol desse cara aqui libera 3 mols de CO2. Porque o CO2, ele só tem um carbono, então tem que ser 3 mols de CO2. Um mol desse cara aqui, né, que é o C8H18, libera quantos mols de CO2? 8, porque é 1 para 8. Sim? Um mol desse cara aqui libera quantos mols de CO2? 16. Então, por isso que eu podia afirmar assim, o metano só tem um carbono, então só libera um CO2. Então, é 1 mol para 1 mol. Bom, agora para outra, ó, letra B. São necessários 548 litros de gás oxigênio para a combustão de 1 mol de óleo diesel. Cara, como é que tu faz essa? Tu pega o óleo diesel, que foi dado na tabela, que é C16H34, né? E essa aqui a gente montou a reação, ó. C16H34 e aqui tá a combustão, né? CO2 mais oxigênio, dando água. Cara, sempre a combustão é isso aqui, né? Sempre mais oxigênio, dando CO2 mais água. Tá, só que eu preciso fazer o balanceamento disso, né? Então, vamos lá, ó. 16 carbonos, aqui tem 16 carbonos. 34 hidrogênios, 17 vezes 2, 34 hidrogênios. E agora, oxigênio aqui é 32 mais 17 oxigênios, tá? Que dá 49. Claro que eu não posso botar só o 49 aqui, porque daí 49 vezes 2 vai dar 98, né? Então, eu tenho que dividir por 2. Aí fica 49 dividido por 2 vezes 2 é igual a 49. Então, qual é a relação que eu tenho? Que um mol reage com 24,5 mols, que é 49, dividido por 2. Então, primeira linha, reação balanceada. Segunda linha, número de mols. Na terceira linha, agora a gente vai escrever aqui, tá? Ó, o que ele quer de óleo diesel? Ele quer mol. Beleza, então vamos deixar isso aqui em mol. O que ele quer de oxigênio? Ele quer em litros. Então, vamos passar isso aqui para litros, né? O que eu fiz? Eu multipliquei 24,5 vezes 22,4. Por quê? Porque 1 mol é 22,4 litros. Então, isso dá 548,8 litros. E essa alternativa aqui está correta também, beleza? Porque a CAF ela é incorreta. Agora, vamos para outra, ó. Na combustão de 10 litros de propano, forma 132 gramas de gás carbônico. Propano é o C3H8, aqui ó, propano C3H8. Como eu não preciso aqui oxigênio e eu não preciso água, tá? Eu vou direto daqui, ó, 3 carbonos, 3 carbonos. Então é 1 mol de propano para 3 mols de gás carbônico, tudo bem? Primeira linha, segunda linha. Agora olha só como é que eu faço, tá? Ele quer saber o quê? 10 litros de propano. Então vamos passar aqui 1 mol de propano para litros, né? Porque na terceira linha, eu coloco aqui litros, né? Tá, aqui eu deixei em mols porque a questão queria esse cara aqui em mols, né? Na terceira linha. Então, na terceira linha, eu passo esse cara aqui para litros. Então, se eu pegar 1 mol de propano, é 22,4 litros. Agora, quanto que é 3 mols de gás carbônico, né? Pô, então vamos lá. 3 mols de gás carbônico é 3 vezes 44 gramas, tá? Os 44 gramas vieram daqui, ó. 16 vezes 2, 32, mais 12, 44. Então, isso dá 132 gramas. Esses 132 gramas, né, corresponde a 22,4 litros. Se for 10 litros, não corresponde a 132 gramas, corresponde a 59 gramas. Então, essa aqui está errada, e por isso que essa aqui vai ser a nossa resposta, beleza? Eu vou fazer, então, a letra D só para deixar completinha, tá? Então, vamos pegar a gasolina, né? Quem é a gasolina? É o C18, C8H18, né?
E ele quer saber que essa quantidade em quilos vai formar 268 litros de gás carbônico. Então, vamos lá. C8 forma 8 CO2, porque é 8 carbonos, 8 carbonos. Primeira linha. Segunda linha, passei para mols, sempre, tá? Então, o número que está aqui na frente é 1 mol, o número que está aqui na frente é 8 mols. Quanto que é um mol desse cara aqui? Deixa eu ver em que, né? Ah, em quilo. Então, vamos lá, vamos calcular esse carbono aqui, 12 vezes 8, mais 18, né? Que vai dar 114. E aqui, como ele quer saber em litros, eu vou multiplicar esses 8 mols por 22,4 litros, que vai dar 179,2 litros. Combinado? Tá, então se eu tiver 171 gramas, que equivale a 0,171 quilos, né? 171 gramas vale X. E como esse 171 gramas, né, tá valendo X aqui, o X equivale a 268,8 litros, né? Eu só fiz assim, ó, 171 vezes 179,2 dividido por 114, que eu obtive 668,8 litros. Combinado isso? Então, essa está correta, a nossa resposta que é a letra C. Bom, isso é uma introdução à estequiometria, né? É o começo da estequiometria. Essa resolução também está no seu material, né? Que a gente publicou ali. E agora eu vou para o primeiro caso, que a gente vai chegar no caso do Enem, né? O Enem já botou esse caso aqui também, só que o único detalhe foi que ele não botou esse caso sozinho, ele botou com outros, né? Com o rendimento, que é o que o Enem curte. Então, tu tem que saber fazer reações sucessivas. Então, geralmente o pessoal faz assim, a gente soma as reações para obter a equação global. Só que o coeficiente do produto, né, de uma reação, tem que ser igual ao coeficiente do reagente da outra reação. Por exemplo, ó, tá vendo essas reações aqui? Então, qual é a relação entre A e J? Vamos ver como é que vocês estão nisso. Já brincaram de fazer isso? De brincar de reações sucessivas? Será que alguém consegue descobrir qual é a relação entre A e J? Vocês querem um tempo para pensar? Ou eu já vou tocando a matéria? Pode fazer com a gente. Posso fazer com vocês, é isso? Tá, então olha só. Para você saber a relação entre A e J, vocês obrigatoriamente precisam saber isso aqui, que o coeficiente do produto precisa ser igual ao coeficiente do reagente. Tudo bem? Por exemplo, ó, se eu tiver algum cara aqui, coeficiente do produto, né, COD, que é aqui o reagente, COE, encontrei o C, ó. Só que aqui tem 2C. E aqui tem quanto? Aqui tem 1C. Então, não vai dar, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esses caras de tal maneira que os coeficientes fiquem iguais. Então, eu vou começar fazendo isso aqui, tá? Olha o que eu fiz. Eu multipliquei aqui, essa aqui, tá? Eu multipliquei por 2, a segunda para ter 8F com 8F. Aí tu vai dizer, mas por que tu fez isso? Porque eu preciso que o coeficiente do produto de uma reação, né, que é esse cara aqui, 8F, ele precisa ser igual ao coeficiente do reagente da outra reação. Senão eu não consigo fazer a relação entre A e J, porque estão em reações diferentes. Agora eu vou pegar o 4C. Só que daí eu tenho que multiplicar essa aqui, né, por 4. Então vai ficar 4C com 4C. Só que para fazer isso, eu tive que multiplicar toda essa aqui por 4. Então, aqui ficou 12, 12, 4 e 4. Agora sim, eu vou cortar os 8F e vou cortar os 4C. Aí eu somo tudo. Aí eu tenho a relação de A até J. Então, eu sei que é 12 mols de A para 3 mols de J. Alguém tinha acertado essa? Porque assim, se eu souber a relação, a parte mais difícil é essa, né? Porque aqui é a parte fácil, né? Tipo, segunda linha mols, terceira gramas litro, quarta linha regra de 3. Então, o difícil
é fazer isso aqui. Acharam difícil? Não, eu também acho difícil isso, tanto que eu não faço assim. Pode ir de novo? Posso, mas eu vou mostrar como é que eu faço, pode ser? Porque eu acho meio complicado ficar fazendo isso para cortar os caras. Então, olha só o que eu vou fazer, tá? Eu vou, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó, não, vamos ver se vai ser mais fácil, tá? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou linkar substâncias. Linkar, vocês nasceram na geração, né, que é da internet, então vocês já nasceram quando já tinha internet, cara. Imagina. Imagina a gente que descobriu a internet quando tinha 20 anos. A gente, caralho, dá pra mandar um e-mail. Um cara lá do outro prédio da URGS recebeu um e-mail meu aqui do prédio da física. Sei lá. Imagina, era uma revolução. Né? Hoje a gente está dando aula online. Cara, isso é muito massa. Tá, então olha só. Ao invés de somar e fazer vários cálculos, né, a gente vai linkar. Então, o que é linkar, né, as substâncias? A gente vai linkar as substâncias assim, tá? Eu tenho 4A, eu tenho os 3A formando C, depois 2C formando 4F, e aqui 8F formando J. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, 4A forma o C, 3A forma C. Eu esqueci o resto, porque eu não quero o B, eu não quero o D, eu não quero o E, eu não quero o J, eu quero o C. Então, 3A forma o C. Tudo bem? Aí eu coloco aqui embaixo, ó, que o 2C forma 4F. Eu não quero o E, eu não quero o G, né? Eu quero o C e o F. Por quê? Ah, porque o F está aqui. E aí eu ponho embaixo do F, né? Que 8F forma 3J. Então, até aqui eu não fiz nada demais, tá? Eu só passei uma borracha aqui no B, no D, tá vendo? Eu só passei uma borracha aqui, ó, no E, no J, uma borrachinha, e botei o C embaixo do C e o F embaixo do F. Até aqui alguma mágica? Não, né? Até aqui eu acho que é de boas. Não? Tá, então agora vem a sacada, ó. Agora eu acabei de linkar as substâncias, né? O A com o C, com o F, com o J. Então, olha só. Se 2C formam 4F, a pergunta é quanto C formam 8F? 4C. 4C. Então, o que nós vamos escrever aqui, ó, 4C. E aí tu continua, tá? Bem nesse ritmo, ó. Se 3A formam 1C, 4C, eu preciso de quantos A? 9. Deixa eu ver. Esse número aqui, né, 3, e aqui é 1, né? Isso, concordo que esse número aqui é 3 vezes maior do que esse, né? Então vai ser 12A. Esse é o jeito que eu faço, porque eu acho muito mais rápido e mais lógico, tá? E aí eu tenho a relação na... Desculpa, pode falar. Desse jeito eu entendi, o outro eu achei muito confuso. O outro é se tu pegar qualquer livro de ensino médio, tá? Ele vai te mostrar exatamente assim, tipo, ou professores, bom, põe os vídeos no YouTube, né? Vai olhar assim, ó, reações sucessivas, que é o primeiro caso de estequiometria. Eles vão te dizer isso aqui, soma as reações. Só que para somar, né, eu tenho que multiplicar a segunda por 2 e a terceira, a primeira ali por 3, né, por 4. Aí tu tem que cortar os caras e tu vai obter isso aqui. Aí esse método aqui, eu só descobri depois de 20 anos dando aula, né? Tipo, não, cara, não precisa fazer tudo aquilo, né? Você vai linkar substâncias. E aí, se eu linkar essas substâncias aqui, né, eu consigo chegar aonde eu quero, beleza? Então vamos ver se a gente consegue fazer uma questão, né? Eu vou pegar de novo uma questão da CAF, porque é muito parecida com do Enem, e do Enem vai ter sucessivas e rendimentos, tá? Enquanto a gente não chega no rendimento, a gente não tem a questão do Enem. Então, pode ser que agora, em 2020, caia uma que não é rendimento, né? Mas
Bom, vamos lá. Repare que aqui o rendimento é de 100%. O Enem, ele nunca faz isso, né? O rendimento é diferente de 100. Então, vamos lá. A sacarose, ela sofre uma hidrólise, né? Que é essa criatura aqui. Eu só balanceei aqui, tá? Mas vamos fazer com calma isso, ó. E por ação enzimática, né? Blá, blá, blá. E aí diz que forma o etanol, que é esse cara aqui, e o gás carbônico. Então, considere as reações químicas não balanceadas. Ah, isso é sacanagem, né? Então, tu vai ter que balancear, vamos ver. Aqui tem 12 carbonos, né? Aqui tem 12 carbonos, então aí de cima tá balanceado. Olhando assim, né? Pô, aqui tem 22 mais 2 dá 24 hidrogênios, aqui tem 24 hidrogênios, né? Então, o oxigênio também fechou. Só que aqui não, né? Aqui eu tenho 6 mais 6 dá 12, né? Carbonos, e aqui eu tenho 3 carbonos, né? Então, bah, aqui não tá balanceado, não. Então, essa que nós vamos balancear, tá? Como a gente vai balancear? Coloca um 4 aqui, daí fica 4 vezes 2, 8, mais 4, 12. Aí, fechou. Vamos ver se fecha os hidrogênios, né? Só lembrando que aqui tem 6, né? 6 vezes 4, 24, mais 8 vai dar... Desculpa. 6 vezes 4 dá 24. E aqui tem mais hidrogênios, né? Aqui não tem hidrogênio. Então, aqui vai ter 12 com 12, 24 hidrogênios. Oxigênio, ajuda o tio. Aqui tem 12. Aqui tem 1 vezes 4, 4. Aqui tem 8 mais 4, 12. Fechou. Então, agora está balanceado. Só que olha o que eles vão pedir. Quantos gramas de etanol? Cuidado, porque o etanol está aqui, tá, gente? O etanol está aqui. São produzidos por 855 gramas de sacarose. A sacarose está aqui. Então, cuidado que a sacarose está numa reação e o etanol está na outra, né? Então, você tem que linkar substâncias. Então, por exemplo, você concorda que uma sacarose forma duas, digamos assim, glicose, porque na verdade é glicose e frutose, mas vamos considerar como sendo duas glicoses. E você concorda que essas duas glicoses aqui, ou esses dois C6H12O6, né, formam 4 etanol? Então já está linkado, ó, que é 1 para 2 para 4. Aqui não tem segredo. Então eu já sei que é 1 mol para 4 mols. Essa é a nossa segunda linha. Aí na terceira linha, você passa para gramas, né? Então, o Enem vai fazer isso, ó, bem certinho como a CAF faz, que ele dá assim, ó, gramas, gramas, gramas. E aí tu vai lá e multiplica, tá? Aí você multiplica assim, ó, o carbono que é 12, né? Tu vai multiplicar por 12, que é a massa do carbono. Daí vai somar com 22, que é a massa do hidrogênio aqui, e 16 vezes 11, que vai obter 342 gramas. Para quanto de etanol? 1 mol de etanol é 46, tá? Aí 4 mols é 46 vezes 4, que vai dar 184. Então essa é a minha terceira linha, tá vendo? Eu sempre faço isso, tá? Primeira, segunda, terceira linha. E aí na quarta linha não tem como tu errar. Cara, só se tu quiser muito errar, assim, porque não tem como. Porque tu já organizou mentalmente como é que funcionam as coisas, né? Aí na quarta linha eu vou simplesmente fazer a regra de 3. Aí tu tem 460. Beleza? Se você seguir o método das 4 linhas, você não tem como errar a questão de estequiometria. Só se tu quiser muito, assim, né? Tranquilo? Tá, então, vamos agora para o reagente limitante e reagente em excesso, pode ser? Olhando assim é tão fácil. Cara, eu juro que é fácil, juro. É para ser fácil assim mesmo, tá? Mas vamos ver que bom que estão curtindo. Ó, reagente limitante e reagente em excesso, né? Então, para fazer reagente limitante em excesso, vamos fazer o seguinte, né? Das 4 linhas. Reação balanceada, mols, gramas, litros ou coulombs, né? Sem usar os dados da questão. E na quarta linha, você vai fazer a regra de 3. Então, tudo normal. A única diferença é agora, que na quarta linha só vai pôr o reagente limitante. O reagente que limita a reação. O reagente que está em excesso, tu nem põe aqui. Aí vai dizer assim, ah, mas eu não sei quem é o limitante. Então anota isso, ó.
Sempre quando tiver uma questão de reagente limitante e reagente em excesso, tá? Sempre quando tiver isso, eles vão dar os dois reagentes. Se ele me dá apenas um reagente, eu já sei que a questão não é de reagente limitante. Se a questão me dá os dois reagentes e pergunta quanto que vai ser formado, eu já sei, tá, um é o limitante. Então eu pego os dois valores e divido pela terceira linha. Por exemplo, esse valor desse reagente eu vou dividir pelos gramas que tem dele na terceira linha. E esse reagente aqui eu vou dividir pelos gramas que tem dele na terceira linha. O valor que for o menor é o reagente limitante. Qualquer livro que tu pegar de ensino médio, tá? Ele não vai mostrar esse cálculo aqui, mas ele vai te falar isso. Vai dizer, aquele que tiver em menor proporção é o reagente limitante. Só que daí isso não ajuda muito, tá? A não ser que o cara tem uma ideia, não, então como é que eu vejo a proporção, né? Eu vejo a proporção dividindo o que é pelo que deveria ser, né? Quantos alunos caberiam na aula aqui? 100 alunos, que é o suporte que a plataforma aguenta, né? Quantos alunos teve? 200. Então, qual foi a proporção, né? Quantas vezes maior for? 200 por 100, né? Duas vezes mais. Aí não tem como. Entenderam a brincadeira? Tá, então nós vamos fazer esses cálculos aqui, tá? Então, olha só. Eu tenho quantos gramas de carbonato de cálcio reagem com 96 gramas de dióxido de enxofre, produzindo sulfito de cálcio e dióxido de carbono. Então, a cenário alternativo contém, respectivamente, a massa de sulfito de cálcio e o volume de dióxido de carbono produzidos na CNTP dessa reação. Vai dizer, tá, ferrou, né? Não vou conseguir. Não, é bem de boas, ó. Para quem não sabe, carbonato de cálcio é esse cara aqui. Outro, tá? Dióxido de enxofre é esse cara aqui. Sulfito de cálcio é esse cara aqui. E dióxido de carbono é esse cara aqui. Beleza? Se tu tem problema com nomes, não te preocupa que no dia 5, que vai ser uma terça-feira, né? Se eu não me engano, a gente vai fazer uma revisão de inorgânica, que é justamente esses nomezinhos. Então, a alternativa contém a massa de sulfito de cálcio, então ele quer esse cara aqui, olha só, e o volume de dióxido de carbono produzindo a CNTP dessa reação. Então, 200 gramas de carbonato de cálcio, tá? Isso foi o que foi dado aqui. Reage com 96 gramas com dióxido de enxofre. Cara, é isso? Não, olha só. Eu passei esse cara aqui para gramas, tá? 40 mais 12 mais 46. 32 mais 32. Cara, eu fiz o cálculo aqui, tá? Só que eu passei para litros, porque ele também perguntou do volume, tá? O resto aqui é tudo gramas, gramas e gramas, né? Então o resto passei tudo para gramas. Só que olha só, na minha terceira linha aqui é 100 para 64 e não 200 para 96, né? Então, cara, que isso? Estou viajando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carbonato de cálcio, que eles deram 200, e vou dividir por 100. Quanto que deu? 2. Agora eu vou pegar o dióxido de enxofre. Quanto que eles deram? 96. Quanto que deveria ser? 64. Quanto que deu? 1,5. Então, esse cara aqui é o nosso reagente limitante. É o que está em menor proporção. Viu como é fácil isso? Que não tem segredo? Então, é ele que eu uso na quarta linha. Então, eu vou pôr aqui embaixo o quê? 96. Então, 64 forma 120. Se tu já consegue fazer de cabeça e está entendendo que é proporção, eu vou pegar assim, é uma vez e meia, né? Quer dizer, é ele mais a metade dele. Eu pego 120 mais a metade dele, que é 60, que dá 180. E eu pego 22,4 mais a metade dele, que é 11,2, vai dar 33,6, que é litros, né? Que é a do CO2. Aí, por exemplo, essa resposta é letra B. Entenderam? Viu como é fácil o reagente limitante se você usar essa lógica? Mas, na quarta linha, tu só pode usar o quê?
só pode usar o reagente limitante. Dado, e como é que eu sei? Põe ali, pega cada reagente, divide a massa que o problema deu para tentar te enganar, né, te confundir, divide por quanto deveria ser. Show de bolas? Eu vou fazer então uma questão da UFSC, tá? Que o pessoal acha difícil. Eles deram aqui umas fórmulas de orgânica, tá? Que é ácido salicílico, anidrido acético, ácido acetil salicílico e ácido acético. Eu só escrevi elas em esse organês aqui em fórmula, tá? Tipo a C7, né? H6, contém os hidrogênios, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 oxigênios. Então, eu só fiz isso. Show? Então, tá aqui. Então, isso aqui é 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol. Tá? E aí, agora eu vou passar para gramas, que vai dar 138, 102, 180 e 60. Tá? Essa parte eu concordo que é um pouco trabalhosa, né? Porque tem que pegar ali o carbono, 7 vezes 12, mais 6 do hidrogênio, mais 46, né, do oxigênio. Então, realmente, né, cara, é um pouco trabalhoso, mas não é um negócio difícil, né? Não tem nenhuma fórmula de Bhaskara, não tem nenhuma derivada integral para se fazer. Show? Tá, então eu vou usar essa informação que eu tenho aqui para fazer os nossos cálculos agora, tá? Então, vamos lá. UFSC é somatório, né? Então, diz assim, que uma indústria farmacêutica, ela deseja produzir 180 quilos de AS. Então, ela necessitará 51 quilogramas de anidrido acético. Olha só, anidrido acético é esse cara aqui. Eu posso voltar aqui para você ver, tá? Esse aqui é o anidrido acético. Esse aqui, então. E esse é o AS, né? Que é o ácido acetil salicílico. Então, vamos ver. Para produzir o AS, né? Ó, 180 gramas de AS, eu preciso 102 gramas de anidrido. Se eu quiser produzir 180 quilos de AS, eu vou precisar de 102 quilos de anidrido, né? E não 51, que nem está aqui. Então, essa aqui está errada. Beleza? Tranquilo isso? Tá, então vamos ver. Outra, o catalisador, para atuar como o ácido sulfúrico, por atuar como catalisador, tem parte da sua estrutura incorporada, à estrutura do AAS. Cara, olha só, se eles colocarem aqui um catalisador, né? O catalisador não pode ser incorporado aqui, tá? Senão ele não é catalisador, porque o catalisador ele não é consumido. Então tá errada essa aí. Outra, de acordo com o esquema reacional mostrado no enunciado, o ácido acético atua como catalisador? Não, né? O ácido sulfúrico. Então, a quantidade máxima de AS, ó, voltamos para o AS, que é esse cara aqui, de ácido salicílico, ou pela reação de 1,38 kg de ácido salicílico, então 1,38 kg, 5,1 kg de anidrido acético, será 1,8 de ácido acetil salicílico? Cara, olha só, vem cá, o que eles estão fazendo contigo? Nós vamos pegar esse valor aqui, que é 1,38 quilos de ácido salicílico, que é esse cara aqui, que é esse cara aqui. E vamos dividir assim, ó, o que eles estão dando pelo que deveria ser, né? O que deveria ser? 138, que é o que está na terceira linha. Quanto que deu aqui? 10. Agora vamos pegar o anidrido. Ó. O anidrido é esse cara aqui. Esse cara aqui é o anidrido, esse cara aqui é o anidrido. O que eles estão dando? 5,1 quilos, né? Que é 5.100 gramas. Eu vou dividir por 102 gramas, que é o que está na terceira linha, que é o que deveria ser. Deu 50. Então, quem que é o menor aqui? Ah, o menor aqui é o ácido salicílico, que é esse cara aqui. Então, na quarta linha, eu uso ele, tá? 1,38 vai formar 1,8. Deixa eu ver, 1,38 vai formar 1,8. É a quantidade máxima de AS produzida? É a quantidade máxima de AS produzida. Beleza? Entenderam isso? De novo, ó, eles vão fazer a mesma história.
34,5 quilogramas de ácido salicílico forem misturados com 51 quilos de anidrido acético, já não sei. Eu preciso fazer de novo, ó. Quanto que eles deram? 34,5 quilos, né? Quanto que deveria ser? 138. Então, deu 0,25. Agora aqui, quanto que eles estão dando? Eles estão dando 51 quilos, né? Quanto que deveria ser? 102. Então deu 0,50. Então, quem que é o limitante? De novo, o salicílico. Então, vamos colocar aqui, né? Ó, vamos botar aqui. Esse cara aqui é o salicílico. Então, vamos ver. Aqui dizendo que a massa do salicílico permanecerá sem ser consumida. Não. O salicílico, ele é o limitante. Então, é ele que nós vamos usar para fazer o cálculo aqui, tá? Então, nós vamos usar o salicílico para fazer essa regra de 3, vamos ter 45. Então, tá errado aqui também, né? Então, cara, essa aqui, ela tá toda errada, né? Não vai sobrar isso aqui e também não vai ser produzido, né, cara, a quantidade que eles querem, né? Então, as informações estão erradas aqui, de boas? Tá, outra. Vamos lá. A molécula do AS apresenta em sua estrutura um grupo característico de ácido carboxílico e um grupo de aldeído. Não! Olha só, a gente pode mostrar a molécula aqui do AS, né? Deixa eu pegar aqui. Lá atrás. A molécula do AS é essa aqui, tá? Isso aqui é um ácido carboxílico, concordo? Isso aqui é um éster. Então, como é ácido carboxílico e éster, né? Essa aqui ela vai estar toda errada. Então, a gente vai cortar o aldeído, só tem uma afirmação correta, que é 8. Beleza? Então, total 0,8. Agora, vamos para o reagente com impureza. Como é que vocês estão aí? Estão sobrevivendo ainda? Estão firmes? Só achei um pouquinho trabalhoso essa relação com matemática, eu fico mais tranquila. Tá, então eu vou continuando. Qualquer coisa me avisem, tá? Ó, eu vou para o caso do reagente com impureza. Por algum motivo aqui, eu tirei da impureza para ir para rendimento, tá? Então, rendimento é só para adiantar a parte, tá? Rendimento é assim. Você já sabe fazer o método das 4 linhas. E já sabe que a gente usa o reagente limitante na 4ª linha para fazer a regra de 3. Então, agora tu anota que agora é a preferida do Enem, tá? É a preferidinha do Enem. Então, vamos lá. Ó, isso que tu vai obter aqui, o resultado que tu vai obter na 4ª linha, tu vai dizer que vai ser o nosso 100%, beleza? Então, tu anota isso aqui de azul. Essa é a nossa novidade, tá? Então, na 4ª linha, o resultado que tu vai obter, tu vai colocar como 100% de rendimento. Aí tu vai criar uma 5ª linha. Onde eles vão te dar qual é o resultado real oficial e qual é o rendimento. Ou eles vão te dar um ou outro e tu vai achar um ou outro. Eu sei que é muito teórico isso aqui, tá? Mas então, você só vai fazer isso, tá? O resultado que tu obteve na 4ª linha, tu vai chamar de 100%. Aí depois X% é o resultado real oficial. Ó, eu posso fazer a seguinte comparação, se vocês quiserem. Uma analogia do cotidiano. Imagina o seguinte, ó. Vocês vão marcar um esquemão. Por exemplo, assim, ó. Você e mais 2 amigas vão marcar de se encontrar com um menino e mais 2 amigos. Então, tem um esquemão preparado 3x3, tá? E esse 3x3 é para rolar 3 casais, né? Mas um casal simplesmente não deu certo porque se recusaram a ficar um com o outro. Então, teoricamente, quantos casais deveriam ter sido formados, né? 3, 100%. Mas só foi formado quantos casais? 2. Então, 2 é X%. Então deu 67% de aproveitamento, de rendimento. É essa a lógica, tá? É um rendimento normal, por exemplo. As questões da prova do Enem são 180 questões
E se você acertar 180, você vai tirar 100% de rendimento, que não é muito difícil depois de um ano de cursinho assim aqui no conceito, né? But, por algum motivo, você não acertou 180, né? Você acertou 90 questões, né? Porque não estava muito bem na prova e tal. E aí vai fazer a regra de 3, né? Pô, 180 é 100%, 50 é X. Vai dar 90 questões é 50% de rendimento. Que é uma regra de 3 normal, não tem segredo. Então é isso que o Enem curte, sim? Então, vamos lá. Ó, o resultado teórico, tá? É sempre 100%, porque é o resultado total, né, da reação. E o real oficial é o rendimento de fato, é o que aconteceu de fato. Então, questão do Enem de 2015, a antepenúltima questão que caiu, ele vai falar o seguinte, tá? Que para proteger estruturas de aço da corrosão, né, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. O metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, esfalerita, que é esse cara aqui, tá? Então tá aqui o ZNS, ó, que tem pureza de 75%, então tu vai ter que tirar, né, a porcentagem de impureza aqui. E considere a conversão do minério em zinco metálico ter rendimento de 80% nessa sequência de reações químicas. Mesmo mudando a sequência, a gente já sabe fazer, brincar com isso, né? Então, vamos preparar as coisas aqui antes de mais nada? Então, vamos lá. Eu vou preparar a primeira coisa assim, ó. Quando ele me dá 100 quilos, por exemplo, de esfarelita, tá? Esfalerita. O que acontece? Eu vou pegar só ela pura, tá? Porque eu não quero ela impura. Então, eu vou pegar apenas 75 quilos. Por quê? Porque era 75% de 100. Então, 75 dela pura. A outra é montar a proporção. Vamos ver se tu consegue linkar de cabeça, ó. 2NS tá para 2NO e 1ZNO tá para 1ZN. Então, 1ZN, 1ZNO, 1ZNS. Vocês concordam nessa proporção que eu achei na primeira linha, que é 1 para 1 para 1? Tu até poderia botar que é 2 para 2 para 2, só que vai dar mais cálculo, então não faz isso, né? Deixa os menores números possíveis. Então, o que eu faço na segunda linha? Ah, eu ponho mols. Sempre, para não errar, eu ponho mols. Aí tu vai organizando sua mente, tá? Eu sei que isso aqui parece banal, né? Parece, o Rossoni tá fazendo um negócio em, tipo, o nível ameba em coma, né? Não, mas é que eu não posso errar, então eu tenho que fazer isso, tá? É 1 para 1, então eu escrevo mol para mol. Agora, ó, ele tá dando em quilogramas e ele quer saber a massa em quilogramas. Vamos passar tudo para gramas, né? E o Enem te dá isso. Repara que o Enem te deu isso, né? Qual é a massa desse cara? 1 mol, né? Ah, 1 mol é 97. Qual é a massa do zinco? Tá aqui o zinco, ó, 65. Então, na terceira linha, tu vai escrever o quê? 97, 65. Tá. Estou entendendo o que eu estou fazendo até aqui? Me deem um feedback. Tu tá fazendo a proporção que nem a anterior, não é só? Isso, eu estou botando nas 4 linhas, né? Então, agora na quarta linha, olha só. 100 quilogramas de esfalerita. Falei correto agora. Só que olha só, claro, como tinha impureza, eu tirei os 25% de impureza e vou usar só a pureza, tá? Que é 75 quilos. Então, eu vou escrever isso aqui, tá? 75 quilos. 75 quilos equivale a X. Então, eu pego 75 vezes 65 e divido por 97. Aí, esse grama com grama, ele vai se cortar, né? E vai sobrar só quilos, que vai dar 50,26 quilos. Claro que vai ter essa resposta.
Por quê? Porque lá no meio da questão do Enem, sempre o Enem vai fazer isso. Sempre, não tem exceção. Ele vai falar assim, ó, cara, tem um rendimento de 80%. Então, se você achou isso aqui, você achou o quê? O 100%. Que é a quarta linha, que é o valor teórico, né? Teórico. Só que por algum motivo, o universo, dificilmente alguma reação é 100%. Seria legal, imagina a festa 100%, né, cara? Não importa como tu vai, né, o que tu for fazer, você vai ter um casal respectivo. Não, né? Não existe uma festa de 100%, né? Festa de encerramento do curso conceito, né? Uma festa online, claro. Aí vai formar 100% de casais, né? Não vai, não tem como, né? Então, esse valor aqui é um 100%, que é um teórico. Qual foi o valor correto, né? Ah, é 80%. Só que daí esse 80% faz uma regrinha de 3 aqui, né? E descobre aí que esse Y é 40,21. Então, é o valor mais aproximado aqui é 40 quilogramas. Entenderam a brincadeira? Tá, é desse jeito que o Enem curte, tá? Ele curte fazer com rendimento. E eu te mostro agora outra questão do Enem que envolve isso. Pode ser? Tá, então eu vou seguir para ela, ó. Vou pegar essa aqui, 2016. Ó, o Enem gosta tanto de rendimento que ele se propõe uma fórmula. Ah, gente, não, né? Você não vai fazer isso, né? Deixa de ser louca, né? Não usa isso. Tu aprendeu de um jeito muito mais elegante a fazer isso, né? Então vamos lá, né? Ainda mais com reagente limitante, cara. Olha a paranoia. Ele deu essa reação aqui, e essa reação aqui já está balanceada. Então tá aqui, um mol para um mol para um mol, tá? Daí você vai dizer, ah, mas por que eu não peguei o mol desse cara, né, do NABR? É que eles não estão pedindo ele. Eles estão pedindo assim, ó, 32 gramas de metanol, que é esse cara aqui, foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila, que é esse cara aqui, e 80 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica, que é esse cara aqui. Que aí então eles não envolveram esse na história, né? Só que olha só, vamos passar isso para gramas, e a gente tem que 95 gramas do brometo de metila, eu só somei a massa, tá? 12 mais 3 mais 80. 40 mais 16 mais 1. 40 gramas, quer dizer, 23 mais 16 mais 1, 40. E aqui também eu somei, né? 12 mais 3 mais 16 mais 1, 32. Então eu já sei qual é a relação deles em gramas. Em gramas. Deixa de ser louca. E aí, olha só. O que eu faço quando uma questão me dá dois reagentes? Eu uso o brometo de metila ou uso o hidróxido de sódio, né? Qual desses caras aqui eu uso, né? Porque ele deu 142 gramas, 0,5 de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Qual que eu uso? Então, vamos fazer a divisão? Se eu pegar o 142 e dividir pela terceira linha, dá 1,5. Se eu pegar o 80 e dividir por 40, dá 2. Então, o 80 do hidróxido de sódio, dividir pela terceira linha, tá? 40, deu 2. O 142 do brometo de metila, eu dividi por 95, terceira linha, deu 1,5. Então, eu já sei quem que é o meu reagente limitante, né? Que é o 142,5. É esse cara aqui, o meu reagente limitante. Então, se 95 forma 32, né? E a proporção é 1,5, quer dizer, é ele mais a metade dele, né? 1,5 é 32 mais 16, que dá 48. Só que, cara, 48, né? Como isso aqui é rendimento, e a gente quer saber o rendimento, 48 é 100% rendimento. Então, como foram formados apenas 32 vai ser Y. E esse Y vai ser 66,7.
que equivale a 67%, letra D. Entenderam? Cara, é uma questão bem bolada, né? Essa eu não entendi. Não, mas eu repito, ó. Porque ele envolveu reagente limitante, né? E rendimento. Aí é a cara do Enem, porque o Enem sempre mistura alguma coisa, né? Por exemplo, ó, nessa questão aqui de 2015, o que que o Enem misturou aqui, né? Ele misturou a reação sucessiva, que tu tinha que sacar isso aqui, impureza, com o rendimento, né? Aí faz o rendimento no final. Essa aqui, o que que o Enem fez? Ele misturou reagente limitante com rendimento. Então, vamos ver. Primeiro, Giovana, você concorda que, para entender a brincadeira, você concorda que esses valores aqui até a terceira linha tá tudo ok? 95 gramas é esse cara, 40 gramas é soda cáustica e 32 é o metanol? Até aqui tá de boas? Por que tu não fez com NABR? Eu posso fazer com NABR, mas o NABR é assim, ó, ele não perguntou, né? Ele não perguntou qual é a massa de NABR e ele não deu NABR. Olha, ele deu 32 gramas de metanol, que é esse, 142,5 gramas de brometo de metila, que é esse, e 80 gramas de hidróxido de sódio, que é esse. Eles simplesmente aqui eles cagaram com o NABR. Então, tipo, esse cara aqui não importa. Isso aqui a gente nem quer saber. Aí eu também não vou fazer, né? Porque eu vou passar trabalho calculando isso que não precisa. Tá bom? Até aí eu entendi. Tá, então agora vamos lá. Você concorda que foi dado dois reagentes? Que ele deu a massa do brometo de metila, que é esse aqui, e ele deu a massa do hidróxido de sódio, que é esse aqui. Ele deu dois reagentes, né? Qual eu uso? Qual reagente eu uso? Eu uso o brometo de metila, que é 142,5 gramas, para fazer a regra de 3. Ou eu uso 80 gramas de hidróxido de sódio para fazer a regra de 3. Dependendo quem tu usar, tu vai obter valor diferente. Então, quem eu uso? Ó, quem que eu posso usar para fazer a regra de 3? Só tem um. Esse que é o resumo de toda estequiometria. Ó, na quarta linha, você só pode usar o reagente limitante. Se ele te deu dois reagentes, né? Voltando lá. Se ele te deu dois reagentes, um deles é limitante e o outro está em excesso. Como que eu descubro isso? Assim. Eu pego a massa do brometo de metila, que é esse cara aqui, que ele deu, que é 142,5, e divido por 95. Terceira linha. Pego a massa do hidróxido de sódio, que é esse cara aqui, né? Qual é a massa que ele deu? Que o problema deu? 80. E divido por quanto? Por 40. Então deu 2. Consequentemente, esse cara aqui é o reagente limitante, né? Se esse cara aqui é o reagente limitante, você vai usar ele para fazer essa regra de 3. Vocês entenderam por que eu usei o brometo de metila agora? E não o hidróxido de sódio? Sim, senhora, eu não entendi a parte depois que tu bota, se não me engano, é 48 o valor. Que eu não entendi de onde que saiu. Tá, então vamos lá. Ó, 95 gramas forma 32, né? Então, 142,5 vai formar X. Então, 142,5 vezes 32 dividido por 95. 142,5
vezes 132 dividido por 95, tá? Isso deu 48. E aí, esse resultado que eu vou obter na quarta linha sempre é um resultado teórico, né? É um resultado 100%. Tem reações que podem dar um resultado de 100%? Eu nunca vi. Todos os meus anos de químico, assim, de laboratório e tal, nunca vi. É só teórico, tá? Esse valor, 48. Aí você tem que olhar no problema aqui, né? Porque ele quer saber qual é o rendimento. E ele está dizendo aqui que foi formado 32 gramas de metanol. Ah, deu uma coincidência desse 32 aqui ser igual ao 32 aqui que foi formado. É, podia ser qualquer valor aqui, tá? Mas aí tu põe Y e vai saber qual é a porcentagem, né? Que vai dar 66,7. Daí por isso que é a letra D. Combinado? Nossa, desculpa, eu não Sim. entendi. Por que que tu teve que dividir o por 95? Isso que não tá entrando na minha cabeça. Eu entendi que tu multiplicou 32 por 40, daí depois tu dividiu por 95. Entendi onde saiu 48, só que agora eu não entendi por que que tu não, por que que tu teve que fazer essa divisão. Tá, peraí, qual divisão você está perguntando? Do 95. Essa aqui de 142,5 vezes 32 dividido por 95? Que foi o que gerou 48. Isso é uma regra de 3. Ó, é uma regra de 3, tipo, 95 gramas forma 32, né? Então, 142,5 forma X. Ah, tá. Entendi. Desculpa, Entendeu? professor. Agora, tá. É Não, que imagina. não tava indo por causa do 40 ali no meio, eu não tava vendo que era. Não tava É o, achando que era qua- 33. o 40 eu só botei aqui, né, para poder achar que ele não é o reagente limitante, que é o reagente certo. Sim, claro. Tá, muito obrigada, só. Imagina. Tá, então a gente vai fazer mais uma do Enem, tá? Que daí a gente fez pelo menos as últimas questões do Enem que caiu nos últimos 5 anos, né? Repara se eu fizer isso aqui, tá? Que é que a gente não vai fazer. Tipo, o número de mols de produto aqui é 1 mol, né? Que é 32. E o número de mols do reagente é 1,5, que dá 0,66, que vezes 100 dá uns 66%. Só que, cara, não usa fórmula, né? Para rendimento, pelo amor de Deus. Ele nem tá tirando com a sua cara, né? Não faz isso. Então, olha esse, tá? É uma questão de 2017, que ela vai fazer a seguinte pergunta, ó. É a mesma reação que a UFSC usou, tá? De tão igual que as provas são, né? Então, olha só, ele quer produzir o AS, que tu já ouviu falar, só que o rendimento é 50%. E aí ele vai dizer o seguinte, cara, ó, os comprimidos, sabe aquele comprimido que você toma de AS? Ele tem 750 miligramas. Por exemplo, geralmente você não compra AS, né? Geralmente o pessoal compra paracetamol, que é uma outra fórmula, tá? É uma outra molécula orgânica. E o paracetamol tem de 750, que é o quê? Miligramas. Todos os remedinhos são de miligramas, né? Eu tomo Ritalina, 10, o quê? 10 miligramas, é tudo em miligramas. Então, uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. A indústria quer fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Só uma perguntinha, né? Se ela quer produzir 900 mil comprimidos e cada comprimido tem 500 miligramas, quantos miligramas de AS tem, então? E aí ele quer saber o seguinte, olha, cara, qual é a massa de ácido salicílico, que é esse cara aqui, né? Sabendo que o rendimento é 50%. Então, cuida que no Enem sempre tem rendimento. Então, vamos lá, ó. Eu vou produzir 900 mil comprimidos de 500 miligramas. Cara, eu posso escrever 900 mil assim? O que você acha? Desse jeito aqui? Ó, aqui eu escrevi 900 mil. Pode ser? E 500 miligramas.
Então, quando eu multiplicar isso, né, eu vou cortar esse 10 aqui na menos 3 com esse 10 aqui na 3. E vai ficar 9 vezes 5, 45, com 4 zerinhos atrás. Então, é 450 mil gramas, quer dizer, 450 quilos. Então, eu tenho a quantidade real oficial de AS que eu preciso produzir, tá? Por exemplo, a Pfizer, sei lá, ou a Bayer, precisa produzir 450 quilos de comprimido, né? Porque vende 900 mil comprimidos por ano. Então, vamos lá, ó. Um mol de aço salicílico é um mol de aço acetil salicílico. Então, é um mol para um mol. Eu não montei a fórmula aqui, tá? Um mol desse e um mol desse. Por que eu não montei a fórmula? Porque ele me deu aqui, ó. Ele disse que a massa do salicílico é 138. E a massa do AS é 180. Então, tá aqui. 138, 180. Beleza? Agora, cuidado, tá? Cuidado. Eu não sei quanto desse cara aqui vai produzir desse cara aqui, porque é essa pergunta que ele está fazendo. Mas eu sei que isso aqui vai ser o meu 100%. Isso é o meu 100%. Beleza? Só que eu quero produzir quanto? Eu quero produzir quantidade real oficial, 450 quilos, com 50% de rendimento. Então, com 50% de rendimento, tem que produzir 450 quilos. A minha pergunta é, se fosse 100%, quanto produziria? Ó, 450 quilos equivale a 50% de rendimento, que é o que eu preciso produzir, né? Quantidade real oficial. Se fosse um valor teórico, né? 100%, quanto que eu produziria? Eu tenho que fazer o cálculo para produzir quanto? Vocês falaram 900? Sim. É isso aí, 900. Então, agora eu calculo quanto de ácido salicílico eu vou produzir. Então, esse ácido salicílico, né, para produzir 900 gramas é quanto, né? Então, eu faço uma regra de 3 e descubro que é 690, letra D. Ai, ai. Entenderam a brincadeira? O que vocês acharam? Muito difícil. Eu achei de boa comparado com o anterior. O Enem, ele vai ter dessas, né? Ele faz uma questão de estequiometria que, quando cai, ela não é, digamos assim, uma questão fácil, tá? Não dá para ser considerado fácil a questão. Mas se você se organizar assim, ó, mentalmente, não, mas tenta, tenta. Laura, não fala isso assim. Você vai conseguir. Acho de boas, mas sozinha não consegue. Não, consegue, porque assim, ó, se você montar os passos, é tudo questão de treino, né? É tudo questão de treino, assim, você monta a reação, mols, gramas, e aí tu vai treinando sempre fazendo a mesma coisa. Porque tem questão do Enem que tu olha, tu fica assim, cara, não tenho a menor ideia do que fazer. Aí você começa a organizar mentalmente, cara, você acho que consegue. Eu acho, claro. Tá, mas aí, qualquer coisa, vamos conversando aí, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas. Cara, essa é a revisão que eu tinha de stack para vocês, tá? Desculpa aí passar um pouquinho do tempo, né?